Fala galera, beleza? Eu sou Arthur Rodrigues e esse é o canal Arthur Tech. Hoje trouxe para vocês um comparativo bem pedido aí para mim fazer, que é o do Moto G segunda geração versus Moto E segunda geração. Bem, eu vou falar para vocês qual que vale mais a pena, já que esse é praticamente o comparativo tipo perfeito, porque esse aqui ele custa em média, né, o Moto G, essa versão custa em média 649, quase 700 reais também. E é de 8 GB e tem a capinha, né? Motorola Shell. Aqui no Moto E ele custa 699 essa versão, que é 4G, e tem as Motorola Bands. Então tá em preço bem próximo aí, praticamente, quase o mesmo preço, média, né? E qual que vale mais a pena, né? Você vai lá comprar, qual que vai valer mais a pena pra você? Então é isso aí. Pô galera, se não fosse o fato, né, do Moto G vim com o Motorola Shells, que são as capinhas coloridas que a gente troca, e o Moto E vim com os Motorola Bands, eles seriam praticamente idênticos assim na estética, né? Já que a linha moto é desse jeito. Então é bem legal. Aqui todos os sensores ficam praticamente no mesmo lugar, ó, o fone de ouvido, só o microfone que aqui fica aqui, e aqui no Moto E fica desse lado. Aqui desse lado também não tem nada, que é bem sólido. Aqui os botões ficam praticamente na mesma posição, o power e o de volume. Só o do Moto E, o power tem uma textura um pouquinho diferente, não sei se vai dar pra conseguir ver aí. Aqui na parte de baixo também tem as mesmas conexões, né, que é a padrão micro USB, para você carregar e transferir dados através do cabo, né, que vem junto com o aparelho. Na parte de trás, o logo da Motorola está presente, com o mesmo afundado. Aqui é a diferença que a gente tem flash no Moto G, né, e aqui a gente não tem no Moto E. E aqui tem como se fosse um anel parecido com o do Moto X, mas não tem nenhum flash aqui. A parte da frente é uma das mais parecidas, né, a câmera fica no mesmo lugar. Aqui a gente tem a mesma faixa praticamente, só na parte de baixo que a gente tem aqui do Moto G, e o Moto E perdeu, né, nessa segunda geração. Eles são bem bonitos, né, eles têm aquelas proteções oleofóbicas e tal. Eles são bem parecidos esteticamente. Eu vou mostrar aqui a capinha do Moto G, a diferença. Você retira ela. E aqui na parte de trás a gente coloca os dois micro SIM e o cartão de memória. Então aqui é o Motorola Shell. É bem legal, dá um destaque. Assim, dá mais destaque para o aparelho do que, por exemplo, o Moto E. Eu ia falar Moto G. Que aqui a gente tira o Motorola Band, que são essas capinhas. E aqui fica, né, os locais dos dois SIM e do cartão de memória, que fica aqui no meio, falei errado. No geral eles são bem parecidos, o que muda mesmo é o tamanho, na verdade, que o Moto G é maior, né, já que ele acomoda uma tela maior, então eles no geral são quase idênticos aí. A tela é uma das grandes diferenças, enquanto o Moto G vem com 5 polegadas, bem legal, o Moto E ele vem com 4.5 polegadas, que é um pouco menor, vocês podem ver aí. No geral, o que é mais confortável geralmente é a tela de 4.5 polegadas, né, que você consegue mexer tudo aqui no aparelho, mas a do G é bem confortável, ele é compacto, um aparelho compacto, os dois são, então é bem legal também. Aqui a diferença fica pela resolução, o Moto G tem resolução HD, que é de 1280 por 720p e densidade de 293 ppi, que é bem legal. Aqui no Moto E a gente perde um pouco de qualidade, ele é um QHD, que é de 960 por 540 e tem 245 ppi, então algumas coisas, a melhor tela, assim, na minha opinião, é o do Moto G. Aqui a gente vê bem ícones borrados aqui no Moto E, que é bem chato, e no geral o brilho, que vocês podem ver, ó, os dois são no brilho máximo, a do Moto G é bem melhor. Os dois têm IPS capacitivo, eles têm 16 milhões de cores e tem um Corning Gorilla Glass 3 para proteção da tela anti-risco. E tem também a tecnologia oleofóbica aí para marcas de dedo, uma proteção repelente à água, né, que é respingo que tem aí em toda a linha moto. Então no geral a tela do Moto G é muito melhor do que a tela do Moto E. Na verdade, a polêmica, né, que gera em qual comprar o Moto G e o Moto E é o hardware. Por quê?
O Moto G ele vem com aquele processador popular, né, que é o Snapdragon 400, quad-core de 1.2 GHz. E o Moto E vem com 410, que é um pouco superior. Ele é quad-core também de 1.2 GHz, porém é 64 bits. Então as pessoas ficam meio em dúvida, por que a Motorola colocou um processador melhor no seu aparelho de entrada do que no intermediário? Então aí são umas coisas que as pessoas estranham de primeira impressão. Ambos têm 1 GB de memória RAM, que é bem interessante para o aparelho da categoria. O Moto E tem o Adreno 306 e o Moto G tem o Adreno 305, que é uma versão anterior, mas ainda assim é bem eficiente também. Essa versão que eu tô é de 8 GB de memória interna e tem entrada para cartão microSD de até 32. Essa daqui tem 16 GB de memória interna, né, o Moto E, e também tem essa entrada de até 32 GB. Ambos têm modelos 4G, mas só que o modelo 4G do Moto G já está na casa dos R$900, quase R$1.000. E essa daqui, que é a versão 4G do Moto E, custa 699. E também tem a versão um pouco mais cara, que é 729, se eu não me engano. Devo ressaltar, né, que a versão 3G do Moto E, ela tem o Snapdragon 200 quad-core de 1.2 GHz. Então, entre os dois, é bem melhor você pegar um Snapdragon 400, então, já, né, pegar logo o Moto G. Então, essa é uma das diferenças aí de hardware. Em compensação, assim, tecnologia de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB 2.0, ambos têm, então são aparelhos bem completos aí nesse sentido. As pessoas querem saber sobre teste de benchmark, eu só fiz um tutu. O Moto G fez 18.500 mais ou menos, e o Moto E fez 23.000, que é um pouco superior, mas na prática os dois conseguem acessar assim, aplicativos da mesma maneira. Tem vezes que algumas das vezes o Moto G acaba até saindo superior em abrir aplicativos, como vocês podem ver aqui, alguns que eu estou abrindo. O Moto G abre mais rápido ou o Moto E abre mais rápido, por quê? Na minha opinião, acho que o 64 bits é mais para aparelhos que já tem 4 GB de RAM. É nesses que vão fazer diferença, não se aparelhos que utilizam, sei lá, 1 GB de RAM. É isso que eu li, mais ou menos que eu entendi. Não sei se é isso mesmo, peço desculpa já. Vocês devem estar vendo aí um jogo, o Subway Surf, rodando os dois. Ambos aparelhos rodam muito bem o jogo. Tanto no Moto G, vocês podem ver que a tela é bem melhor para jogar, bem eficiente também, não tem nenhum lag no jogo. Moto E também, vocês podem ver que é legal de jogar também, não tem nenhum tipo de travamento, lag. Porém, eu acho que a tela é um pouco embaçada. Eu não sei, eu não me acostumei muito com a tela do Moto E. Para ter categoria até que tá boa, mas comparado com a do Moto G mesmo, ela perde. Ambos já estão, né, com o 5.0.2 Lollipop e receberão o update para o 5.1 de acordo aí com o presidente da Motorola. A diferença assim, mais notável é que o Motorola Moto E, eu ia falar Moto G, já estou confundindo, ele vem com o app Moto, um app que não vem no Moto G, que é bem estranho também. Esse app você pode colocar, por exemplo, mexer no Moto Assist, mexer no alguns recursos, né, de câmera que esse daqui tem, o outro não tem. Esse aqui também tem o Moto Tela, então também é uma das críticas que as pessoas falam, né, na verdade, que o Moto E veio e o Moto G, que é um aparelho um pouco mais caro, não tem. Mas no geral o sistema Lollipop aqui nos dois é bem parecido, ó, você abaixando com o dedo. Aqui a tela, já que ele não tem flash aqui no Moto E, então não tem aqui a opção, né, de você ativar o flash, já que no Moto G tem. Então no geral tudo é praticamente a mesma coisa no sistema. Uma coisa que deve ser notada é que, na minha opinião, quando você está mexendo, o usuário está mexendo, no Moto G parece que é mais fluido o sistema, mesmo ele tendo um, sei lá, um hardware inferior, né, que é o Snapdragon no caso, o processador. E chega a ser até curioso, porque já que o Moto E, que tem 410, 64 bits, ele roda ligeiramente, eu não sei, às vezes dá uns lags bem chatinhos, mas na minha opinião acho que o Moto G ele é mais eficiente assim, no sistema em geral, mesmo não tendo aqui alguns recursos que tem no Moto E. Então chegamos no tópico da câmera. Enquanto o Moto E vem com esse recurso do Moto X, você pode, né, virar para a câmera frontal, virar para tirar foto também, ativar a câmera, né, com esse gesto.
O Moto G você tem que ativar manualmente, que é um pouco chato, né, já que ele é um aparelho um pouco mais caro. Mas eu acho que na sua terceira geração já vem esse recurso. A câmera do Moto G é melhor, obviamente, ela tem 8 megapixels, não é nem pelo sensor, mas é pela qualidade final das fotos. É bem superior do que as 5 megapixels do Moto E. A frontal do G também é bem legal, ela tem 2 megapixels, ela é bem excelente mesmo. E também é bem superior às VGA, né, do Moto E, que é bem pra quebrar o galho mesmo. Até pra selfie ela fica ruim na minha opinião. O novo Moto G ele filma em HD. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o vídeo. Ele filma em HD. O Moto E também filma em HD. Ambos filmam em câmera lenta, também na resolução HD. Falei muito HD agora. Mas a qualidade assim final do G é superior. A do E fica um pouco... melhorou bastante em relação, né, a do Moto E de primeira geração, mas acho que não é ideal assim para um smartphone de entrada ainda. Mas são bem legais, vocês vão ver umas fotos agora aí dos aparelhos. É bem eficiente. A do G, na maioria dos casos, no HDR, para focar, é bem superior do que a do Moto E. Então fica aí com algumas fotos aí. Então, para mídia, os dois são bem legais. Vou mostrar para vocês aqui o áudio e a qualidade da tela assim dos dois para vídeo. After all we have done, humans are hunting us. But I fear we are all targets now. Então assim no geral a tela do Moto G é bem mais nítida para ver os filmes, né? Bem mais legal do que a do Moto E, que fica, as imagens ficam um pouquinho mais embaçadas. Mas no geral assim, os dois são bem legais para mídia. Mas assim no contraste, o brilho da tela do Moto G é melhor. Bom, a bateria do E ela tem 2.390 mAh, que tem ótima duração. Eu me surpreendi bastante que a duração da bateria do Moto E é bem legal. Já a do G, curiosamente, ela tem 2.070 mAh, que é abaixo, né, do Moto E de segunda geração. Ficou bem curioso essa parte. Até o Moto X tem bateria menor do que a do Moto E. Então isso dá um resultado melhor para o Moto E assim, na duração, porque ele tem tela HD, o Snapdragon é um pouco inferior, bem inferior na verdade, e por isso que a duração dele é melhor. No geral, a tela do G é maior também aqui nesse caso, então gasta mais bateria, a resolução é maior também. Então no geral assim, a bateria do E é um pouco mais eficiente, mas a do G também não fica para trás, ela é bem legal, assim, ela dura bastante também. Eu gosto bastante assim, de ambas as baterias. Pô, então vamos lá para a conclusão. Galera, se você tiver, sei lá, eu vou numa loja comprar um celular, tô com R$600. Eu tô em dúvida entre um Moto G de 8 GB, tela HD, câmera de 8 megapixels, bateria aceitável assim para a categoria. E tem lá o Moto E, que tem a tela um pouco menor, a resolução um pouco menor, não tem flash, a câmera é de 5 megapixels. Obviamente, eu iria comprar o Moto G. Na minha opinião, ele vale muito mais a pena, mesmo o processador sendo um pouco inferior. Como eu disse, não faz diferença, na minha opinião. O Moto G, no geral, ele é melhor, assim, em smartphone mesmo. Por exemplo, você pega um dos dois, você vai mexer, parece que o Moto G ele é um pouco mais premium, ele é melhor assim, no geral. Tanto para abrir aplicativo, para a tela, a câmera. Na minha opinião, vale muito mais a pena comprar o Moto G.
de segunda geração. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do comparativo entre o Moto G versus Moto E, ambos de segunda geração. Curta o vídeo, compartilhe, favorite, isso ajuda bastante a divulgação do canal. Se inscreva nele se você não é inscrito ainda. Toda semana a gente tem pelo menos um vídeo aí no canal. Curta lá a nossa página do Arthur Tech, do Razer Tech também. Confere lá o canal do Razer Tech. Tô começando a postar lá de novo vídeos, né, dica de app, de jogos. Tá bem legal também. Me sigam no Instagram, vou deixar o link aí embaixo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Falou e até a próxima.